No debate do dia com Maria Lídia Flanduli, a polarização na política após as eleições 2018. Quem analisa são os cientistas políticos Vera Chaia, professora de Ciência Política na PUC de São Paulo, coordenadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC de São Paulo. E também conosco Rodrigo Prando, professor de Sociologia Geral e Sociologia das Organizações na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada por estarem conosco. E eu gostaria muito de uma reflexão sobre um certo clima que estava muito frequente, né, permanente até na campanha eleitoral, que é aquela truculência, a intolerância. E agora, faltando 11 dias para o presidente eleito tomar posse, nós temos tido evidências que ainda subsiste esse ânimo tão exagerado das partes do jogo político. E a minha pergunta é, nós devemos acreditar esse clima, a polarização na política da campanha eleitoral? Vera Chaia. Eu acho que não só a polarização da campanha eleitoral, mas as perspectivas diferentes, né, do futuro governo e de uma parte da sociedade brasileira. Principalmente em relação ao que está se formando em termos de oposições, né? São posições, do meu ponto de vista, desqualificadas pelo futuro presidente Jair Bolsonaro, né? Nós acompanhamos agora a formação de um bloco de oposição e ele simplesmente está desprezando, está mostrando que essa oposição não é de nada. Ou desqualificando? Seja, desqualificando. Eu acho que esse é um ponto negativo. Qualquer governante tem que ouvir a oposição, não pode desqualificar e nem desvalorizar o que está sendo proposto. Não, concordo plenamente e até porque a gente vivencia isso já faz muito. Desde 2014 a gente terminou uma eleição com o país fraturado. Quando você coloca o adversário como inimigo, você de antemão interdita a possibilidade do diálogo. E a política existe justamente para que os conflitos sejam resolvidos de maneira dialógica, no consenso. E o que Bolsonaro está fazendo é um jogo que já tem sido jogado faz muito tempo na sociedade brasileira. Quando você divide o Brasil entre nós e eles, Sudeste e Nordeste, ricos e pobres, quando você cria um clima que divide e separa, os adversários muitas vezes não conseguem jogar. E este ano, em 2018, o PT encontrou um adversário que não só jogava, como jogou bem, e aí na especialidade da professora Vera, capturou pelas redes sociais um imaginário que estava ali latente e constituiu-se numa eleição, a meu ver, assentada no ódio, na rejeição e no medo. E a questão da intolerância. Não é apenas uma dificuldade no convívio dos contrários. A coisa vai além. Nós tivemos a evidência disso nesses confrontos que aconteceram no dia da diplomação de parlamentares eleitos em várias assembleias legislativas, Brasil afora, na própria Câmara Federal. E aqui em São Paulo, então, foi um horror. Né? Aqui foi uma coisa que precisou de polícia, a polícia precisou ali acalmar os ânimos, apartar a turma que partiu para a briga. Então, essa coisa da intolerância, essa é uma característica, nós devemos, a intolerância, ela veio para ficar. Eu acho que nós tínhamos uma imagem de brasileiro cordial, brasileiro amigo de todo mundo, aquele que sabe, abre as portas, convive com todo mundo. Na verdade, numa boa. Na verdade, a gente está vendo que essa imagem do brasileiro mudou muito, né? Mudou ou nunca existiu? Foi fantasiosa? Eu acho que ficou acobertada. Ficou acobertada. E em 2013, 2014, nós vimos o quê? Nós vimos florescer exatamente um grupo de extrema direita, tá? Que tem valores diferenciados, que tem uma postura diferenciada e que realmente assumiu o controle, não só dos movimentos que se seguiram, que culminou no impeachment da presidente Dilma, mas nessa eleição também.
Então a gente vê que o homem cordial não é cordial, é intransigente, é intolerante. Intolerante. Tá? E que mostra um peso muito grande. E eu acho, Maria Lídia, que esses deputados eleitos por São Paulo, eles estão se achando, sabe, os reis. Eles têm noção, professor Reginaldo Prando, do que seja a política? Né? Porque a intolerância inviabiliza o diálogo, a conversa, a interlocução, a troca das ideias. Eles têm noção do que seja política? Eu falo aí desses exemplos que nós tivemos, não é suposição, é do que já estamos assistindo. Eu não sei se eles têm a ideia do que seja política, mas teria que ter o mínimo da ideia do que é a democracia e do que é o espaço da República, o espaço republicano. O ano de 2018... teve o assassinato da vereadora Marielle, metralhada Hélio, motorista. Teve o esfaqueamento do Jair Bolsonaro. Teve o atentado a tiros à caravana que dava apoio ao ex-presidente Lula. Quer dizer, diferentes correntes de pensamento sendo alvo de truculência e intolerância. Intolerância. Então, assim, e aí bem lembrado pela professora Vera, né, quer dizer, este conceito do homem cordial, ele realmente muitas vezes foi distorcido, porque cordial para o Sérgio Buarque de Holanda é o cordes do coração, ou seja, um comportamento do brasileiro que é muito mais afetivo e apaixonado do que racional. E a sociedade brasileira, vale ressaltar, é uma sociedade muito violenta. A gente tem números de 60 e poucos mil assassinatos por ano, nós temos 40 mil mortos no trânsito, são 100 mil vidas de mortes evitáveis, que é mais que uma guerra em qualquer país com conflito declarado. Os índices da violência doméstica são enormes, dos estupros, da violência. E, além disso, na política, um percentual enorme de uma violência simbólica, com gestos, com punhos cerrados. Tudo isso cria um caldo de cultura política da intolerância, da violência, seja ela quando se vai às vias de fato, nos socos trocados, na diplomação. Veja, a diplomação é a festa daquele que foi vitorioso porque foi escolhido pelo eleitor. E ali tem socos trocados, mostrando, professora, que o diálogo cada vez mais vai se esvaindo e a política talvez não seja nem entendida, mas mais do que não ser entendida, a democracia não tem sido vivenciada. Agora, o que estimula isso? O que alimenta esse clima, essa intolerância, a truculência, a perda dos limites da civilidade? O que alimenta isso? O professor acaba de chamar a atenção para uma performance corporal, de gestos, inclusive, ou disso, ou com de armas, através dos dedos, etc. Ou nós temos algo que já foi mencionado também por você, Reginaldo Prando, as redes sociais, né? Onde também a interlocução, ela continua candente. E a velocidade dessa comunicação, os algoritmos que estão aí atuando, a inteligência artificial que seleciona e dirige para o que se pretende, qual seja, se viabiliza, se realiza no mundo real aquilo que antes é pré-elaborado e se desenvolve, se amplia nas redes sociais. Nós estamos num outro mundo onde até desconhecemos as razões causais. Eu acho que você tem toda a razão e acho que as redes sociais, se a gente for pensar, muitos dos deputados daqui de São Paulo que conseguiram uma projeção maior, uma votação maior, com exceção do Eduardo Bolsonaro, que já era deputado, eles se elegeram pelas redes sociais. Sim, eles gente desconhecida, 400 mil votos. Exatamente, pelo YouTube, eram youtubers, ou seja, a comunicação não era com o eleitor, a comunicação era com... Era uma performance, um teatro ali, uma performance. E assistindo algumas dessas candidaturas, ou seja, esses eleitos, são performances tremendamente racistas, preconceituosas, violentas, tá? E que está se repercutindo na vida real. Ou seja, não existiu um distanciamento entre o que eles fazem nas redes sociais com a vida real. Na vida real é outra coisa. Lá na rede social é a reprodução do que existe. É nisso que eu queria colocar. Eu acho que é mais camuflado, né?
na sociedade, eu acho que não existe essa prática. Não existe mais aquela campanha boca a boca, não existe mais a campanha intermediada pelo partido político. O próprio Bolsonaro, eu acho que essa frase é brilhante para análise, né? Para se fazer uma análise, que agora ele faz, não existe mais a intermediação. Isso. O contato é direto com o eleitor. Ou seja, você perdeu, e aí eu concordo com você, perdeu a civilidade, você perdeu o lado humano dessa relação. Esse modelo que nós conhecemos de democracia representativa, ele está passando por uma crise não só no Brasil, ele é no mundo todo, especialmente porque nós estamos numa sociedade conectada em redes. No entanto, esta fala do presidente eleito Jair Bolsonaro, ainda não empossado, ela traz preocupação, porque veja, ele foi eleito e aí a eleição dele se dá pelos votos válidos, mas vale ressaltar que um percentual muito grande escolheu o candidato do PT, Fernando Haddad, e um percentual também muito grande não escolheu nenhum dos dois. Mas, por outro lado, professor, agora a pesquisa mostrou que mais de 70% estão apoiando o presidente eleito e depositando esperança. Claro, existe um quê na cultura política brasileira da renovação do ano, de pular as ondinhas do mar, de que todo novo ciclo traz uma experiência positiva e na política com a eleição também. Nós estamos vindo de um conjunto político, econômico e social muito agravado por uma crise que se estende há muito tempo, desempregando milhares de brasileiros. Então é muito comum que esta esperança seja maior, mas ela também pode acabar muito rapidamente. Inclusive por conta desse conteúdo das redes sociais, os humores podem acabar muito rapidamente. Agora, voltando um pouquinho naquilo que vocês discutiam, me parece que esta verbalização, que essa performance, que esses personagens performáticos das redes sociais, eles encontram ressonância na sociedade brasileira. Não fosse assim, não teriam milhões de acessos, não é? Eles são os votos que tiveram, são exatamente por isso. É a resposta. Agora, que linguagem é essa? É uma linguagem, via de regra, superficial, no conteúdo e na forma, é uma linguagem da chamada lacração, são os memes. Eu me lembro, e aí a gente pensar nas campanhas até então, você tinha que pagar milhões para um marqueteiro, e aí um menino de 16, 17 anos criou com uma foto o presidente, ainda não presidente, mas Bolsonaro, lendo o jornal, tomando café com os dois filhos, e os dois filhos mexendo no celular, e embaixo estava escrito assim: adivinhe quem pode tomar café com a família porque não está preso. Veja, isso teve um poder simbólico de viralização muito maior do que alguns milhões de dólares e reais pagos por marqueteiro de Dilma e de Lula. E isso foi de graça. Então, nisso realmente mudou. Eles ganharam, Jair Bolsonaro ganhou sem partido, sem estrutura, sem dinheiro, sem tempo de TV. É uma eleição paradigmática, os resultados nós vamos ver. Ele ganhou, mas por outro lado, o candidato com quem concorreu teve uma votação muito significativa usando esses mesmos recursos também. Então, a nova maneira de fazer política, o novo comportamento político, que não sabemos ainda no que vai resultar, não é verdade? Eu acho que para analisar o futuro governo Bolsonaro é difícil, porque você vê... Não, mas não é nem analisar isso, eu estou falando mais da relação política como um todo, né? O governo, a tal história, ainda não começou. Então, vamos ver o que vai ser. Mas a relação política que apresenta essas novas variáveis, a própria oposição, que está lá meio quieto, como passarinho na muda, de bico calado, e o que está atenta a quê? Está esperando ainda o quê? Né? Já teve algumas razões, motivos para poder expressar alguma coisa mais consistente, está preferindo não. Esse é um momento de ensaio e erro, de aprendizagem no jogo político? Pode ser, mas eu acho que o que está acontecendo é uma mudança nessa relação, né, política, e uma mudança significativa do ponto de vista de reação. A todo momento,
quando Bolsonaro é provocado, ou o filho é provocado, ou existe um assessor do seu filho que tem problemas, né, aquele Fabrício, você vê que existe uma mudança estratégica em termos dos assuntos. E a oposição não consegue atingir imediatamente uma posição crítica. Então, existe, sim, um limite na oposição que está perdida. Perdida por quê? Porque existe um grupo político formado agora no governo Bolsonaro que é muito forte. Mas a oposição está perdida ou ainda movida pela fogueira das vaidades, não se entendeu, disputando liderança, quem que vai ser o partido que comanda a oposição, o PT abre mão dessa prerrogativa que sempre foi do PT quando não era governo e que fazia direito, a oposição estava treinado para isso agora e nesse momento surpreende até pelo silêncio, pelo que está acontecendo. A oposição está ainda acertando os seus pelotões, se ajeitando, ou está perdida, professor? Não creio que ela esteja perdida, mas que está acertando os ponteiros, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi um texto logo ao final da eleição dizendo que Ciro era um derrotado vitorioso, porque Ciro tem um papel a desempenhar na oposição. A própria Marina, que eu acho que a história dela não mereceria ter a colocação que ela teve nesta eleição, pelo que ela representa simbolicamente. Então, no fundo, o PT, quando foi oposição, foi uma oposição contra tudo e contra todos, com muita força e veemência. Isso sempre foi característico do PT. Depois se acostumou, por 4 mandatos consecutivos, a ser governo, até o impeachment, né? E depois disso, o que aconteceu? Agora tem que pensar como vai ser a oposição. Só que esta oposição com Ciro, esta oposição com Marina não quer estar junto com o PT. Sim. É uma oposição com outra característica. Agora, eu complemento só essa questão, sim, porque tanto o Ciro quanto a Marina não estão se pronunciando. Inclusive, a análise que se faz do Ciro é que ele marinizou. Ou seja, ele se recuou e não está se posicionando. Pois é. Eu acho que uma liderança como a dele, como a da Marina, tinham que se posicionar. Perderam a eleição? Perderam, mas tem que se posicionar nesse momento que é um momento crucial da política brasileira. E certamente vão assumir a posição, é verdade. Podem sim estar aí na espera, esperando acontecer, esperando o novo presidente assumir o seu posto e se preservando para não pré-julgar. Pode ser também vamos dizer, uma atitude precavida nesse sentido? Eu acho que sim. Pode ser, né? É. Isso é mal? Não é. Eu acho que tendo a crer que ter calma. Num mundo polarizado com muita violência, o bom termo e a calma é um elemento civilizatório importante para os próximos anos. Ok. Eu agradeço muito a ambos pelos subsídios que trazem a essa reflexão que todos precisamos fazer sobre o que está acontecendo no cenário político nacional, com tanta mudança e na iminência de um novo governo em que muita confiança está sendo depositada nisso. E seja por convicção, por ser aliado, ou seja porque sem esperança não dá para viver. Muito obrigada. Uma boa noite. Que agradeço. Luciana.